Mandaste dois. Um tema de extremo interesse. Você vai poder saber questões sobre a herança. Aquela que tem sido a grande problemática nas nossas famílias, aquele que tem sido o grande problema na hora de partilhar os bens, na hora de falarmos do património que foi deixado por aquele ou aquela que já não está em vida. E para abordarmos essa questão, essa temática, temos hoje dois grandes nomes. Temos aqui hoje um antropólogo, Dr. Tunga Alberto. Boa noite, Dr. Tunga Alberto. Boa noite e agradeço pelo convite. Temos também, para esclarecimento de questões jurídicas, o Dr. Jugolfo Adolfo, que se propõe o nosso comentarista residente. Boa noite, Dr. Jugolfo. Boa noite, obrigado. Jugolfo Afonso. Jugolfo Afonso. Muito obrigado. Estejam bem-vindos ao Papo Jurídico, sintam-se à vontade, que hoje vamos abordar questões que estão ligadas à herança e poderíamos começar já com o Dr. Tunga Alberto. Dr. Tunga, a herança, sempre existiu essa figura? Sim, sempre existiu, desde que existiu o mundo, que os primeiros homens ateriram na Terra, e a herança não começou apenas para que trata dos fundos, bens, digamos, bens financeiros, ou que tratam de meios materiais, mas a primeira herança de que Deus deixou para os homens na terra é a própria terra. E depois vem a família, depois vem, quando falo da família, não só filho, mas também incluindo sobrinhos, até as mães e tios, mesmo que sejam longínquos, são sempre parte da herança de alguém que deixa o mundo. E, sobretudo, quando eu falo no título de estudiosos da congologia, estou falando que a primeira herança que é a terra, isso começa não só por nós, também pela cultura bíblica, herdeu esta herança terra. E quando não podemos tratar primeiro da terra sem que haja herança filhos, e os filhos não podem colocar, não são eles os titulares logo da herança, mas tem os tios e irmãos de quem nos deixou. E não só, mas também deve-se pensar para a mãe enquanto em vida, se está em vida, como também o pai. Tudo isso faz parte da herança de alguém. Agora, quando chegamos já na cidade, é que haja hoje a titularidade da herança de alguém que faleceu. Só a mulher, os filhos, francamente, aqui começa uma guerra e abandono de muita gente. Alguém faleceu, já não tem nada a ver com os bens, não, os pais e os irmãos, e como também sobrinhos dele, não tem mais a ver com a herança. Isso não se faz, isso de acordo com a cultura bantu. Falo dos bantu, estou partindo do norte ao sul, como do mar a leste. E a herança, que comecei a dizer que não apenas bens monetários ou então materiais, mas começa pela própria a identidade, a história. Não, alguém vai morrer, se bem que não se conhece a data, mas já deve deixar uma herança de quem sou eu, de que família que eu pertenço, de parte materna, parte paterno. E se imigramos, onde que nós vieram os nossos pais antepassados, onde que deixaram suas terras, como é que estamos todos ligados com o mesmo relacionamento de herança terra. É só assim que nós podemos assumir que realmente quem desaparece deixa de ser mais um nome, vai começando a ser renomeado de geração em geração. Daquilo que nós chamamos de xará, temos, por exemplo, o xará que vai de 200, 300 mil anos, 300 anos, mas o nome continua sempre a reviver-se. Esse que se chama primeira herança. Muito obrigado, Dr. Tunga. Introdutoriamente, há muitas questões que poderão depois ser rebatidas do ponto de vista jurídico. Eu acredito que
as questões culturais e tradicionais, elas coabitam, mas em algum momento haverá alguma divergência. Dr. Jugolfo, nós temos aqui os nossos internautas que nos trouxeram um tema prático para discutirmos já. Nós temos aqui um internauta que manda o seguinte, pede a seguinte análise para abordarmos aqui. Temos um indivíduo que manteve um relacionamento com 3 esposas. Dentre as 3, uma casada. E esse indivíduo depois deixa de existir. Quem afinal vai herdar? Dentre as 3, quem acaba por ficar com os bens do falecido? Muito obrigado. Na verdade, a questão sucessória, ela anda muito associada, como disse bem o antropólogo Francisco Tunga, anda muito ligada à forma de organização da sociedade e do Estado enquanto tal. Repare que o modelo de sucessão varia muito do modelo de constituição de família. Por exemplo, nós estamos diante de uma situação, que temos uma realidade de um senhor casado, que em vida teve, um senhor que em vida foi casado e, paralelo à relação conjugal, tinha outros 2 relacionamentos. No caso, tinha 3 famílias. Portanto, se olharmos aqui para aquilo que é a perspectiva africana, vamos olhar que o conceito de família banto é um conceito monogâmico. Portanto, na perspectiva banto, como esteve aqui a dizer o nosso antropólogo, essa questão não é verdadeiramente um problema. Porque do ponto de vista do direito consuetudinário ou do direito costumeiro, a nível cultural, toma-se aqui a partir do próprio conceito e estruturação da família. Como é que está estratificada a família? Então, no conceito banto, a família não é monogâmica. Já no conceito germano ou romano-germano que nós temos, e que o modelo sucessório que o nosso país adota é o modelo germano, é parte da concepção de família monogâmica. Ora, para todos os efeitos, na pergunta que ela coloca, que a nossa internauta coloca, em saber quais das 3 mulheres vai herdar, a resposta direta é que nenhuma herda. Por quê? Porque no nosso ordenamento, a mulher não herda, a mulher não é herdeira. Ou seja, a mulher é coproprietária do patrimônio hereditário. Portanto, com o falecimento do companheiro, ela fica com parte daquilo que é o patrimônio no seu todo. Mas a grande questão aqui do nosso internauta é tentar perceber das 3. Das 3. Ele tinha 3 esposas e uma é casada. Vamos aqui hipoteticamente presumir que ele viveu o mesmo tempo com as 3. Portanto, 10 anos com as 3, apenas uma era casada. Qual das 2 é coproprietária, tal como utilizou aqui o termo? Em princípio, todas serão coproprietárias na medida da participação da constituição do patrimônio. Traduzido isso em outros termos, estou a dizer o seguinte: independentemente dele ter um relacionamento conjugal de casado com uma mulher, se ele coabitou com as outras 2, é porque constituiu família. E na constância dessa relação, adquiriu patrimônio. E se adquiriu patrimônio, a companheira da outra relação participou de forma direta na aquisição desse patrimônio. Portanto, é também coproprietária desse patrimônio. Pronto. Então, a questão que se coloca aqui é o nosso legislador, ou seja, o direito sucessório, como disse, anda muito associado, ou seja, anda ligada de forma umbilical com aquilo que é o modelo de organização de família adotado pelo Estado. Por exemplo, relativamente a essa situação, admitindo a nossa realidade africana, que aqui é comum, não digo normal, mas é comum o homem banto, além da mulher casada, ter outros relacionamentos. O nosso legislador, em 1988,
na aprovação do Código de Família, já pensou essa possibilidade. Como é que resolve esse problema? Aqui o problema resolve-se da seguinte forma. As mulheres do relacionamento extraconjugal deverão fazer tentar solicitar um advogado, aí depois disto intentar uma ação de reconhecimento, de atendimento ao reconhecimento da união de facto para fins meramente patrimoniais. Isto porquê? Porque existe uma figura de reconhecimento da união de facto que ela tem ou produz os mesmos efeitos que o casamento. Desculpa, aqui está-se a referir das duas que não são casadas. Certo. Porque a casada já vai fazer prova com o assento de casamento. As outras duas necessariamente terão de produzir um reconhecimento. Deverão consultar um advogado. Aqui a importância da consulta do advogado. Do advogado, sim. Esse ato necessariamente tem de constituir um advogado. Por um advogado. Ela deverá consultar um advogado, constituir esse advogado e, por via desse gestor de advogado, intentar a competente ação de atendimento ao reconhecimento da união de facto para fins patrimoniais. Aqui a questão que se coloca a figura desta ação é mesmo, o nome da ação é uma ação de atendimento ao reconhecimento da união de facto para questões patrimoniais. Isto por quê? Porque para o reconhecimento da união de facto, a lei exige determinados pressupostos. Um deles ou seja, que de forma genérica são os mesmos pressupostos que a lei exige para o casamento. Portanto, o nosso regime não admite duplo casamento ou duplicidade de casamento. Não, então, se alguém já tem um casamento, esta pessoa, de forma normal, em princípio, não está em condições. Nós dizíamos que as duas senhoras não casadas, o que deverão fazer é dirigirem-se a um escritório de advogados, constituírem um advogado e, por via desse advogado, intentarem a competente ação de atendimento ao reconhecimento da união de fatos para fins patrimoniais. Como é que funciona esse tipo de processo? Porque, em princípio, por conta do falecido ter sido em vida casado, fica desde já e numa condição de impedimento do reconhecimento da união de facto por ruptura. O que se vai fazer aqui o quê? O legislador, olhando para a realidade própria do nosso país, olhando para a realidade própria do homem africano, entendeu que, fruto da realidade a que se vivia e se vive até hoje, é comum os chamados relacionamentos extraconjugais. Portanto, e com as mulheres casadas, constitui-se muito patrimônio. Então, a forma de acautelar os direitos dessa senhora ou da companheira, falo senhora como podia ter dito homem, a forma jurídica de acautelar esse direito é por via desse instrumento legal ou desse expediente legal. Como é que funciona isso? Isto funciona assim, linearmente da seguinte forma. Intenta essa ação, pedir ao tribunal que o tribunal reconheça que o falecido teve uma relação com a senhora sobreviva e que dessa relação, além dos filhos, caso tenha havido, constituíram patrimônio. E ela reclama por via depois de reconhecido essa relação, ela vai reclamar já no âmbito do processo de inventário a sua qualidade de meeira naquilo que corresponde àquele bem ou àquela universalidade de bens que ela participou ou contribuiu na sua constituição. E mais, aqui ela tem o ônus de provar ao tribunal que ela participou e ela é parte na constituição do patrimônio que ela reclama aquele direito. Isto por quê? Porque senão nós estaríamos aqui diante de uma figura de enriquecimento sem causa por parte da cônjuge sobreviva. Repare que, imagine, por exemplo, a possibilidade de o senhor em vida teve as duas esposas, ou duas companheiras, digamos, e com essas senhoras teve convivência, e da convivência resultou a constituição ou o alargamento do patrimônio que constituiu com
a mulher casada. Portanto, o que é assim, à vista desarmada, que parece normal, é a mulher casada ficar com tudo, aquilo que lhe pertence, né, e o que pertence também às outras. Mas o legislador, por conta do princípio do enriquecimento sem causa, para evitar com que a mulher casada tenha acesso a um patrimônio... Seja a maior beneficiada, certo, no caso. Certo, porque as outras, independentemente de não serem casadas, também contribuíram para a aquisição daquele patrimônio. Ou na aquisição ou na manutenção, também. Pronto. Então, privá-las do direito a estes patrimônios que ela, com esforço e dedicação, ajudaram a constituir, estaríamos, com isso, aqui a enriquecer a cônjuge sobreviva à custa e em prejuízo das duas companheiras. Doutor Jugolfo, vamos voltar assim daqui a bocadinho e prepare-se para nos respondermos uma questão que nos foi colocada. Quem, no final, vai determinar a proporção ou a medida da coparticipação? Quem vai determinar? Basta ela reivindicar ou depois o tribunal que vai determinar isto? Mas eu gostava de voltar aqui ao Dr. Tunga. Dr. Tunga, no direito consuetudinário, culturalmente, estas 3 esposas do indivíduo, que já não existe, nós culturalmente falamos muito das esposas como que se fossem apenas os homens que adquirissem os bens. Mas aqui queremos ser um bocadinho mais aberto e dizer que pode ser também a esposa que falece, né? Portanto, aqui, se tivermos... Também há mulheres que acabam por deixar o mundo dos vivos e deixam um patrimônio. E o marido, pronto, aqui não estamos a falar de vários parceiros, geralmente costuma ser um parceiro. Mas, senhor Tunga, doutor Tunga, peço desculpas, queria perceber uma coisa. Havendo aqui 3 esposas, apenas 2 foram oficialmente apresentadas com aqueles rituais tradicionais, o alembamento, o pedido. Quem vai se beneficiar dos bens que o falecido deixou? As 2 vão se beneficiar apenas elas ou essa terceira que nunca foi apresentada também terá direito? Bem, primeiro são as 2. Se realmente foi feito a dote foi realizado em favor das 2. A terceira foi apenas uma concubina, mas foi reconhecida em vias, aparecia na resolução dos problemas da família do marido, ou então marido aparecia nos problemas de resolução dos problemas da parte do clã da sua esposa. E que tiveram filhos, ela terá direito, ou vai ter direito, de ser acolhido e passar para todos os rituais. Dar sabonete, banho, fica livre. As 3 mulheres, ou então o homem, vai ficando na mesma residência, com os mesmos bens, se tiveram filhos, e dar a responsabilidade de tudo que pertenceu ao homem falecido, ou então à mulher falecida, vai se devolver à família. Automaticamente. Tudo vai se devolver à família. Se for no caso das mulheres, ficarão ainda a viver nas mesmas casas, a condição quem casa, quem encontra outro marido, deixa os bens para os filhos. Ela já não é beneficiário e o pai também pode ficar com a casa, caso que a mulher faleceu, fica na mesma residência, aliás, é ele que construi. Mas a condição que venha sustentar os filhos e netos. Deixa-me perceber uma coisa, Sr. Tum. Os bens que vão ficar com a senhora são provisoriamente até ela conseguir o outro parceiro? Se conseguir outro parceiro, pode levar o resto dos bens, aquilo que trabalharam em conjunto, mas a casa deixa a responsabilidade dos filhos, mas não pode viver aí com outro marido. Não pode. Então ela não passa a ser proprietária da casa? Não, já que casou-se pela segunda vez, deixa os bens e a responsabilidade dos filhos. Ela já não é beneficiária. E quem tem essa autoridade de retirar a casa à viúva?
permite-me dizer que eu estou vendo as minhas experiências, não estamos a falar sobre os casamentos, falecimentos, herança em Luanda, mas estou a ver Angola, as nações linguísticas, as 18 nações linguísticas que constituem o mosaico Angola. Então, de lá, nós temos os nossos mbanda-mbanda, moanangana, não sei o que mais, que tratam esses problemas, os juristas tradicionais. Ok. Que tratam esses Existe um problemas. fórum próprio na região dos mais velhos que vão lidar com essa matéria. Em todos os facetários, existe na aldeia, existe em cada clã ou família, tem um núcleo que constitui os juristas tradicionais que tratam dessa matéria. No dia de terminar os assuntos, a pessoa foi enterrada hoje, vamos deixar um dia, 2 ou 3 dias, ou mesmo completar uma semana, isso já nos quimbundos, depois de 8 dias vai se fazer a comba, trata-se esses problemas, responsabilizando esse núcleo de juristas tradicionais e que o SOBA vai presenciar, vão tomando essas decisões. Mas em Luanda, mesmo que estamos a viver nas grandes cidades, os bens sempre foram a responsabilidade da mulher ou do homem. A mulher, quando casa-se, perde a responsabilidade e, sem negligenciar a família de quem morreu e que tem, sobretudo, mora o homem, e que a sua família também tem responsabilidade a uma parte da herança. Não há nada aqui, não, a lei angolana, não, mas a lei angolana vem de Berlim, da conferência de Berlim. E a nossa cultura vem de milênios de milhões de anos para que nós existimos. Quer dizer que o direito positivo já encontrou o direito natural. Absolutamente. Os costumes, os hábitos já existiam. E já está no sangue, aqui, dificilmente aqui dizer. Só uma nota para os nossos internautas. Foi de propósito que nós trouxemos aqui 2 figuras. Porque uma coisa é herdar na Marginal, uma coisa é herdar aqui no casco urbano, outra coisa é herdar no Longonjo, na Canjala, no Biópio, é herdar no Luau, é herdar na Damba, em Quimbele, não é? Portanto, temos que aqui ver as 2 perspectivas. Doutor Jugolfo, eu estava a colocar a questão de saber a dimensão dos bens que vão ser distribuídos a cada uma das esposas. Esteve aqui a dizer, e espero que o nosso internauta tenha percebido, o caso prático que apresentamos eram 3 esposas, apenas uma casada, e segundo a explicação do Dr. Jugolfo, a casada é meieira, reconhecida porque tem o assento de casamento, as outras 2 devem fazer uma ação de reconhecimento de união de facto. É isto. Queria eu perceber, aqui recebemos uma mensagem do nosso internauta que queria saber, nesta partilha que vai ser feita, depois de todas elas serem reconhecidas como tendo sido esposas, quem vai determinar a medida de cada uma delas? Bom, portanto, depois delas conseguirem justificar, por via de sentença judicial transitada em julgado, o estado do reconhecimento da união de facto para atendimento das questões patrimoniais, porque é bom que se refira que esse reconhecimento da união de facto, nesse reconhecimento, o tribunal vai simplesmente cingir o reconhecimento para atender a essa finalidade específica. Ora, depois de comprovado judicialmente a existência da relação, em sede do processo de inventário, que é o processo onde se faz a partilha dos bens, cada uma dessas 2 ex-companheiras deverá provar em tribunal a medida da sua participação na constituição do patrimônio hereditário. Elas é que têm essa obrigação. O ônus de prova incide sobre quem reclama esse Mas, doutor, direito. as 2 dizem terem contribuído na mesma dimensão para um bem concreto. Como é que se resolve isto? Nesse caso, o que se deverá fazer a experiência ensina, o tribunal olha para a data da aquisição,
data da aquisição, e se isso não basta dizer, isso deve ser provado. Se elas efetivamente conseguirem provar o que é normal e é um cenário possível, conseguirem provar que todas elas participaram na aquisição de uma viatura, por exemplo, elas conseguem provar que... Qual seria uma das formas ou maneira de se provar isso? É olhar para a data da aquisição do patrimônio e olhar para a constância da relação, dessa relação, digamos triangular, Pois. entre os polos. Mas as duas já existiam, doutor. Certo, já existiam. Se ele, durante o período que trabalhou para adquirir a viatura, manteve convivência comum com as três, a presunção aqui é que todas elas terão colaborado, terão participado na aquisição desse patrimônio. Portanto, é um patrimônio partilhável, suscetível de partilha entre as três. Esse é um cenário possível. Esse caso prático é só um dos muitos que existem nos tribunais. E nós, enquanto advogados, temos vivido isso diariamente. Isso é um cenário possível. Doutor, como é que vai se partilhar essa viatura no final? Ela é vendida? É vendida. E partilha-se o dinheiro? É vendida. Depois de vendida, estamos aqui a falar de partilha, devemos compreender que estamos a falar de meação. Estamos aqui a olhar, nessa hipótese concreta da viatura, temos que olhar para a viatura como um patrimônio hereditário em que as três companheiras da relação triangular têm direito à metade daquele patrimônio. Considerando que a outra metade pertence aos filhos. Ok, os herdeiros. Os herdeiros, no caso. Significa que o produto da venda da viatura não será partilhado só entre as três. Metade vai pertencer aos filhos, a outra metade do produto da venda da viatura é que se vai destinar à distribuição na medida de cada uma delas contribuiu para a aquisição desse patrimônio. Muito obrigado a todos, Golfo. Há uma outra questão aqui que nos foi colocada e eu acredito que é de interesse de vários dos nossos internautas, porque também tem sido um dos grandes problemas. Aqui o indivíduo que falece, ele tinha 4 filhos. E dentre os 4 filhos, um deles já havia recebido uma residência antes de ter falecido o pai. Mas esse um, agora com a morte do pai, exige que a partilha seja feita de igual proporção que os outros que não haviam recebido a casa. Como é que o direito resolve isto? Bom, diferente do que acontece no direito costumeiro, no direito positivo, ou naquilo que está escrito, na lei escrita, essa doação que o filho recebe, né, o nome técnico é liberalidade, que o filho recebe, não lhe impede de concorrer à herança ou à sucessão com os outros irmãos. Porém, deve-se levar em consideração o valor do bem já recebido, sob pena de estarmos aqui numa partilha desigual. Portanto, como é que funciona isso? O filho recebeu uma residência em vida, uma doação feita pelo pai. Os irmãos, na altura, acompanharam esse processo de doação feito pelo pai, o que tinha acontecido a nível da nossa jurisdição, acontece. E depois, para que esse filho tenha acesso à partilha da herança em igualdade com os outros irmãos, deve-se olhar o seguinte critério. Primeiro, o valor do bem já recebido. E olhar para a universalidade patrimonial, aquilo que cada um dos irmãos vai receber. Se cada um dos irmãos, se o que cada um dos irmãos for receber, em termos de valor, ou em termos de quantificação numérica, for maior, comparando com o irmão que recebeu a doação, esse irmão tem o direito de reclamar a diferença do patrimônio que os outros irmãos estão a receber. Da seguinte forma, imaginemos que, por exemplo, a casa que esse irmão tenha recebido esteja, assim, de forma hipotética, avaliada em 20 milhões de kwanzas. E olhando para a universalidade do patrimônio, os outros irmãos vão receber bens avaliados em 24 milhões de kwanzas, por exemplo. Estariam a levar 4 milhões de kwanzas a mais comparativamente ao que recebeu a doação. Então, qual é o mecanismo que a lei usa? Este que recebeu
a doação, a casa, enquanto o pai estava vivo, deve pegar esse patrimônio, trazer, fazê-lo integrar à massa hereditária e concorrer em igualdade com os outros sucessores. Ou seja, esse processo de trazer o bem à massa hereditária, o bem que recebeu em doação, ou por doação, digo, enquanto o pai estava vivo, ele deverá trazer esse bem, fazê-lo integrar à universalidade do patrimônio hereditário e concorrer em pé de igualdade com os outros irmãos. Doutor Jugolfo, uma coisa aqui, um aspecto muito interessante. Esse trazer do bem para o patrimônio comum é físico ou é imaginário? É um cálculo? Vamos supor que o bem já não existe. Certo. Ora, aqui isso, dependendo muito da natureza do bem e o estado em que se encontrar o bem naquela altura ou no momento da abertura da sucessão. Por exemplo, se não for possível fazê-lo integrar fisicamente para ser vendido, porque repare que aqui a lei admite esse trazer de forma, digamos, teórica. A forma teórica, o mesmo é dizer, olha, eu recebi aquilo, valia 20. Ok? Vamos trazer aqui. E todo mundo vai receber 20. E o que restar, vamos dividir por igual a todos. Agora, o outro problema é quando o bem recebido for de valor maior. Como devolver a parte, o excedente, O excedente. Né? Essa é diferença, se já não tiver. Se já não tiver, ele recebeu em doação, já não tem como trazer o diferencial para partilhar com os outros irmãos. A lei entende isso que um legado por conta da legítima. A lei chama esse processo como um legado por conta da legítima. Como é que funciona isso? Ele recebeu, o bem que recebeu é maior, então ele fica impedido de concorrer com os outros irmãos. A partilha só é feita, nesse caso, entre os que não receberam essa tal. Aí para os nossos internautas, um aspecto muito interessante que o Dr. Jugolfo disse. No momento de partilha, ou melhor, ou seja, quando o nosso pai, a nossa mãe está em vida, todas aquelas ofertas que os nossos pais fazem para nós, elas contam depois, lá no final. No momento da partilha, lá para o futuro, elas depois vão contar. No momento da partilha. Portanto, aquilo que costumamos ouvir comumente de que não, aquilo que o pai me ofereceu é só para mim, esquece. No dia em que ou o pai ou a mãe, e aqui qualquer um dos dois pode ter deixado bens, nós temos o costume, e aqui estamos a tentar oferecer esse equilíbrio, de que quer seja a mãe, quer seja o pai, pode deixar bens. Mas agora eu gostava de ouvir aqui o Dr. Tunga, Alberto. Dr. Tunga, no direito costumeiro, existe a palavra amante? Bem, nunca isso existe, a não ser nas cidades que ouvimos encontrar isso. O homem, quando tem relação com uma mulher, há uma necessidade de costume para regularizar o mesmo relacionamento. Só assim que terá conhecimento que realmente, porque a poligamia na nossa tradição banto, para não dizer só Congo, não é proibido. Mas também deixa-me deixar entender isto que a primeira herança de um casamento são os filhos. Os bantu dizem que, particularmente os bacongo, é macuela quinquita, é bonga quinquita, é ana em luta. Então, o que isso significa? Casamento é um comércio qualquer, mas o benefício deste comércio são os filhos. Todo interesse que vai se pensar primeiro é com os filhos. Não é a viúva é tratada, ou então as viúvas podem ter um tratamento se são já idosas, mas se são novas podem casar, aquilo termina. E não quero só manter o debate, digamos, em grandes cidades, Luanda, Benguela, Luiz, Cunene, ou então Ziva, mas queremos estender o debate até nas aldeias. Quer dizer, isso que estamos a discutir também tem havido a mesma discussão com a herança Lavras.
Quer dizer, esse tem levado muita gente à morte. Quem fica com essa herança das lavras, não sei se foram 3, 4 de café, de mandioca, de quê? As terras, as tias, os tios. Temos que começar a ver isso que o governo, eu convido o governo angolano, neste momento, o Ministério da Justiça, para começar a investir no direito, não digo tradicional, consuetudinário, mas pelo menos aperfeiçoamento, capacitação desses que já estão agentes a tratar isto. Que já dominam essas matérias nas aldeias. Sim, né? sim. Serem reconhecidos. Serem reconhecidos porque tem encontrado muito, tem resolvido muitos conflitos de terra que começam por aqui. É só, os bacongos dizem que eu onde moio sou mingilo, minha patucoana, e a tequilo, e a sicanda. O que significa isso então em português? Que enquanto em vida começa a indicar os limites das plantações, das fazendas. Para evitar problemas futuros. Para evitar problemas futuros. Mas eu quando perguntei ao Dr. Tunga sobre a questão da palavra amante, se existia, é justamente para depois falarmos no final sobre o resultado desse relacionamento. O que eu ia perguntar é o seguinte: os filhos das esposas do falecido são iguais no direito tradicional? Na hora da partilha dos bens? São iguais, são reconhecidos, os filhos são reconhecidos, é porque já que é o resultado de um casamento, quer dizer, o ganho de um casamento, os pais menores, os tios, vão continuando a tratar desses filhos até a eternidade. Tratar de quê? Os filhos são todos iguais. Todos não iguais. Importa quem foi a Fátima. Ele nasceu de uma concubina, nasceu da mulher com quem fez seu dote. Não, todos. Mas no direito tradicional temos um problema que é muito grande. E aí os nossos internautas devem estar à espera dessa questão. Vezes sem contas, quando alguém deixa o mundo dos vivos, deixa um patrimônio, deixa bens, os tios aparecem logo para abocanhar os bens do falecido. Os tios são os primeiros, a viúva não é tida, os filhos não são tidos, o irmão mais velho do falecido vem logo, começa a receber as coisas. Ainda esta semana acompanhei um caso igual, mas os tios têm esse direito. Esse direito não é bem na sua totalidade. Mas quem faz as regras do jogo de distribuição são os filhos acompanhados pelos sábios da aldeia ou da região, da área, que vão dizer, não, porque na nossa identidade, na nossa tradição, a maior herança que ficaram com vocês são esses filhos. Vocês não podem se apropriar só isto para vocês, mas também reconhece que terão a responsabilidade de tratar com os filhos, que não estão a estudar, devem estudar. É por isso que ficam com esse bem. Mas, Dr. Tunga, isso não é uma desculpa? Porque parece-me aqui uma desculpa. É mais ou menos sentido. Bom, faleceu um determinado indivíduo, faleceu, e os filhos têm de ser cuidados pelo tio. E então o tio vai ficar com os bens só porque tem de cuidar dos sobrinhos. Não é uma desculpa. E se os filhos já forem adultos? Olha, estamos aqui numa justiça, perante a justiça, e a justiça começa na alma, no fundo do coração. E temos que ter isso em conta, que para fazer a justiça não é necessário que alguém venha com soluções artificiais, faz isso assim, mas aquilo sente como é que vossos antepassados resolviam esse tipo de problemas. É que continua até hoje. Porque acontece que muitos tios, pais menores, ou tias menores do falecido, estão maltratados para os filhos por falta de estas resoluções devidamente, digamos, negociadas. Se o problema passa só para as partes da responsabilidade da mulher, da viúva, e os tios, sem que haja sábios que já viram assuntos, que já resolveram assuntos
aqui não vai se ultrapassar, então vão deixar o problema de filhos sem pais para o futuro, e de tios sem filhos. Mas a viúva não pode ficar com os filhos do falecido? Não pode cuidar ela e ficar com os bens também? A família do falecido tem a responsabilidade de ter em conta da viúva ou das viúvas até quando uma ou todas 3 ou 4 ou 5 encontram maridos, outros maridos, casam. Aí a responsabilidade já não é da família do que do falecido. Mas enquanto em vida, ainda depende da família do falecido. Se esses filhos crescerem e forem para as suas vidas, podem receber os bens que estavam com os tios ou que ficam com os tios? Não, bens não vão. Isso é tratado num dia determinado, que é como dizem os brasileiros, no dia do fim do negócio. E que você diz, não, essa aqui fica com É um negócio, né? Doutor Jugolfo, é interessante. Parece que a questão da herança cá entre nós é um grande negócio. Sim. Mas agora estamos a falar dos filhos. Mas eu quero que comece primeiro a responsabilidade dos filhos com quem fica. Os tios, antes de abocanharem os bens... Aí o doutor Tunga disse uma coisa interessante. Os tios que têm o hábito de irem abocanhar os bens do falecido ou da falecida, primeiro pensem nos filhos do falecido, dos órfãos. A primeira coisa que vocês devem discutir é quem vai cuidar dos órfãos. Não é ir logo buscar os carros, receber a casa. Primeiro é tratar da questão dos órfãos. Doutor Jugolfo, há uma outra questão interessante, já que estamos a falar dos filhos. O falecido ou a falecida tinha 5 filhos. E dentre os 5, um faleceu. Um dos filhos faleceu. E o falecido ou a falecida A tinha muito dinheiro, tinha muitos bens. E os 4 filhos que sobreviveram, que estão vivos agora, no momento da partilha dizem aos filhos do falecido irmão, no caso sobrinho, epá, isso não tem nada a ver convosco. Tanto a partilha aqui é de nós que estamos vivos, teu pai já morreu, não tem nada a ver com isso. Como é que o direito resolve isso? Prontos. Nesse caso, há aqui uma figura do direito sucessório chamado direito de representação. Direito de representação. Como é que funciona o direito de representação? Isso funciona da seguinte forma. Falecido um dos herdeiros, tendo ele deixado filhos, os filhos sucedem na parte que corresponderia ao pai. Então, por via do direito de representação, é sempre possível. Agora, isso que disse tem sido muito comum. Há famílias que fazem partilha extrajudicial porque são todos maiores e esquecem-se de partilhar com os filhos do irmão falecido. Portanto, é uma prática errada. É ilegal. Por quê? Porque não obstante ter falecido o irmão, tendo este deixado filhos, os filhos sucedem naquilo que corresponderia à cota do pai, na partilha da herança, no caso com os tios. É indiferente se este filho tenha morrido antes ou depois do pai? Aqui a questão já se coloca. Se for um filho, se o filho morrer antes do pai, não se aplica. Se morrer depois, antes do pai, desculpa, não percebi bem a questão. Vamos lá, hipoteticamente falando. São 5 filhos. Certo. E eles têm um pai. Certo. O pai está em vida. Certo. Portanto, o pai, no caso, o autor da sucessão. O autor da sucessão está em vida ainda. Certo. E antes dele morrer, um dos filhos, o 5º filho, morre. Morre, certo. Só depois dele morrer, lá mais para frente, morre o dono dos bens. O autor da herança, no caso. Exatamente. Os filhos herdam na mesma e aquele também vai herdar, já mesmo ter morrido antes? Já não. Porque a questão que está aqui se o falecimento fora anterior, imaginemos que, por exemplo, o pai, o pai morre primeiro, certo? O filho do autor dos bens. O herdeiro. Vamos figurar isso da seguinte forma. O herdeiro morreu antes do dono dos bens. Temos o autor da herança. Por um lado, temos o autor da herança e, por outro lado, temos os herdeiros. Os herdeiros, certo? Dentro dos herdeiros é que vem a falecer um. Exatamente. Esse faleceu antes ou depois do pai? Estão esse. Morreu antes do pai. Antes do pai ter falecido.
Antes do autor dos bens. Antes do autor da sucessão. Exatamente. Não se aplica. Ele não herda. Não, não é. Ele não herda. Só se for depois. Portanto, os sobrinhos não têm como reivindicar isto. Nesse caso, não. Não se aplica o direito de representação. Não, nesse caso, não. Esta vai de novo lá para casa. É um dos grandes problemas, doutor Jogolfo. Morre um indivíduo, e morre primeiro o filho, e o pai, que tem os bens, morre mais tarde. O filho que morreu antes do pai que tinha os bens morrer, ele não herda. Ou seja, você só herda os bens se o seu pai morrer primeiro. Se for você o herdeiro a morrer primeiro, já não herda. E o Dr. Jogolfo esteve a dizer, se existirem 5 filhos, há 5 filhos, morreu um dos filhos, o pai, o dono dos bens já não existe. Morreu um dos filhos dentre os 4, no lugar do filho que já não existe, vão representar os filhos dele. Filho é certo. No caso, o sobrinho dos outros filhos estão vivos. O que acontece às vezes nas famílias é o seguinte: o senhor Carlos é rico, morre, tem 4 filhos, e como o 5º filho já não existe, eles não dão a mínima para os filhos do falecido filho. Não sei se vocês estão a perceber. E são questões, nós estamos a nos basear em questões que estão a nos ser colocadas aqui pelos nossos internautas. Ou seja, sempre que um indivíduo já não está em vida, deixou bens, ele tinha 5 filhos, dentre os 5 filhos, depois morre um, no lugar deste um que falece, substituem os seus filhos também. Ou os sobrinhos dos outros irmãos é que vão substituir por direito de representação, vão representar o pai que já faleceu. Portanto, parem, irmãos, parem de deixarem os vossos sobrinhos de trás só porque o pai deles já não existe. Não obstante o pai já não existir, eles, enquanto herdeiros do pai do vosso irmão, ele pode herdar no lugar do falecido. Dr. Tunga, no direito tradicional, os 5 filhos que existiam, depois morre um, os bens continuam aí. Sim. Os filhos deste que morreu também podem se beneficiar da herança do falecido? Absolutamente. Porque com os Bantu, particularmente os Bakongo, Choco, Valen, Canhanecas, Kim Fuam Fuam, Kim Pinga Pinga, Avuka Munteki Loco Mumuana. E que significa que a pessoa não morreu e tudo. Não! Já falei que o nome está lá, os seus feitos estão lá, enquadrado, que pinga, temos que substituir os seus netos, os netos dos vivos, para substituir, mesmo a ceder no poder, seu poder familiar. Quem é? Assim, o dono morreu e depois teve um filho, o falecido que foi. Então deixaram essas matas, essa lavra, é para o que estão a trabalhar lá são os netos. Quem pinga. Quer dizer, há sempre uma sucessão. Onde estão os meus sobrinhos? Onde estão o que segue na segunda, meus filhos, sobrinhos, na terceira posição são os netos. São beneficiários dos nossos bens. Isso é para sempre. Temos uma outra questão muito interessante, Dr. Jogolfo, que agora vamos tentar perceber aqui, já que estamos a falar de 2 direitos diferentes, né? Estamos a falar do direito tradicional e estamos a falar do direito positivo. Dr. Jogolfo, lá no Longonjo houve uma partilha com base aos juristas tradicionais e fizeram bem a partilha, conforme o costume daquela localidade, e que um deles não concordou. Vem para o direito positivo para poder reivindicar aquela partilha que entende que lhe deixaram de trás ou deixaram para trás ou recebeu menos.
O direito positivo pode corrigir o direito tradicional? Esse é o grande problema que temos. É engraçado que, aliás, já se dar o espaço de debate, porque as questões que os internautas estão a colocar são questões que nós vivemos no dia a dia. É aquilo que a gente vive diariamente. Não estamos aqui a imaginar questões hipotéticas, não. É sempre um cenário possível. Mas que as famílias confrontam-se dia a dia com essa problemática. Portanto, já só dar o espaço do debate. Obrigado, Dr. Jogou. Pronto, certo. Olhando para essa situação em concreto, como é que se resolve isso? Se houve reclamação sobre os termos de como terá corrido a partilha, é porque a partilha não correu bem. Porque se tivesse corrido bem, todos os herdeiros sentir-se-iam satisfeitos com a partilha e não haveria razões para impugná-lo via judicial. Entretanto, o que acontece tendo sido feito partilha por via do direito costumeiro ou consuetudinário, se quiser, estando um dos herdeiros insatisfeito com os termos pelos quais terá ocorrido a partilha, esse herdeiro pode, por via do tribunal, intentar a competente ação e ver então a partilha ser feita nos termos da lei. Aí o tribunal vai tratar todos os herdeiros por igual. A partilha, além de igualitária, será equitativa. Dito de outro modo, ninguém vai receber mais do que ninguém. E as possibilidades de uns ficarem satisfeitos em detrimento de outros, naquilo que diz respeito ao quinhão que poderão receber, é quase que nula ou diminuta, na medida em que todos vão receber o mesmo quinhão. De que é isso de quinhão, doutor? Quinhão Eu posso estar lá em casa. A medida, será? Sim, na verdade, a porção que cada um recebe do patrimônio. Doutor complicou mais ainda. Era quinhão, agora passou para a proporção. É a medida, né? Assim, a medida. Pronto, a linguagem jurídica, mas estamos a falar da medida, né? A medida, a quantidade de bens, a quantidade de valores. Ou seja, no fundo é o todo que a pessoa recebe por via da associação, no ato da partilha. Estamos a terminar o nosso espaço e vamos deixar que o Dr. Tunga use da sua palavra para dizer alguma coisa para os nossos internautas. Sinta-se à vontade, Dr. Tunga, o seu minuto para a nossa temática de hoje. Em vez de ir aos que estão a assistir, mas eu vou ao governo, Estado angolano. Também está a assistir. Também está a assistir. Esteja à vontade. Realmente investir num poder natural, que é o poder tradicional, nos sobreviventes, e pouco importa eles chamar sobras, detentor de que poder, mas devem ser capacitados para reduzir os problemas que vão nos tribunais, porque os tribunais também locais ou das famílias são excelentes. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Tunga. Dr. Jogolfo. A problemática da herança ou a partilha da herança é um problema que se coloca tanto a nível das sociedades, conforme dizia o Dr. Queixinacho, do casco urbano, da periferia, né? Da periferia. Mas, na verdade, aqui eu diria que é um problema que se coloca tanto do ponto de vista do direito positivo como do ponto de vista do direito consuetudinário, ou do direito costumeiro. Aqui, na verdade, a falta de alinhamento nas perspectivas de abordagem e de resolução desses problemas é um motivo que tem gerado bastante conflitos em matéria de partilha ou em matéria de sucessão. Por quê? Como vimos aqui ao longo das nossas intervenções, a nível do direito costumeiro, trata-se esse fenômeno de uma forma diferente do direito positivo. E depois é que, depois de já resolvido no direito, digamos, no direito consuetudinário, se um dos intervenientes no processo de partilha, no caso um dos herdeiros, sentir-se satisfeito, pode depois, por via do processo judicial, desconstruir todo o trabalho feito por via tradicional. Entretanto, aqui, se calhar, era corroborar com o nosso antropólogo, o Dr. Tunga, no sentido de apelar, na verdade, aqui a possibilidade de se ir desenvolvendo estudo
no sentido de uniformizar a perspectiva de abordagem. Para não haver um confronto, um conflito entre o direito tradicional e o direito positivo. Certo, porque aqui não parece que seja um conflito de competência, é mesmo um conflito de material. Certo. Porque, conflito material. Certo, porque no direito costumeiro resolve-se de uma forma diferente do direito positivo. Entretanto, e depois são realidades que se vive e que têm impacto e implicações diretas nas nossas vidas. Entretanto, aqui, na verdade, é olhar para essa questão e apelar à intervenção de quem de direito no sentido de desenvolver estudos, esforços, de formas a criar aqui um denominador comum ou uma forma de resolução que, apesar de ser por vias distintas, mas que naquilo que é material possa convergir. Ou seja, o assunto é resolvido por via de família, acredito que é por via do Conselho de Família, com a presença dos sábios e das pessoas que tomam a dianteira na comunidade, e aqui é por via do tribunal. Ou seja, o que se devia criar aqui é desenvolver esse estudo no sentido de concebermos diplomas que a perspectiva de resolução vai de encontro com aquilo que aqui é real, no dia a dia, na prática, nessas realidades. Porque senão vamos continuar a ter situações de o assunto é resolvido lá na zona rural e quando vem aqui o tribunal desfaz e depois vem aqueles outros problemas de feitiçaria. Por quê? Porque o mais velho, o SOBA, os mais velhos da família que tomaram a decisão ou que participaram do processo de decisão daquele processo, quando são confrontados com uma decisão do tribunal, que vai em contramão ao já decidido, entendem aquilo como um ato de desautoridade, um ato de desrespeito à sua posição no seio da família. Depois vem os outros problemas, problema de feitiçaria. Obrigado, Dr. Jugolfo. Obrigado, Dr. Jugolfo Afonso. Obrigado, Dr. Tunga Alberto. Nossos internautas, obrigado por ter estado do outro lado. Hoje falamos sobre a questão da herança e ouvimos questões de como elas são resolvidas do ponto de vista do direito tradicional e ouvimos como elas são resolvidas do ponto de vista do direito positivo. Todas as questões que nós colocamos aqui, o caso prático, tudo foi enviado por vocês. Portanto, fiquem atentos na nossa página Papo Jurídico. Vamos lançar um tema para a próxima discussão. Temos o número disponível 931 800 700, número do WhatsApp. Você vai poder mandar questões para o próximo tema e nós vamos poder debater aqui conforme aquilo que for a sua questão. Teremos sempre aqui o Dr. Jugolfo Afonso, jurista, como comentarista residente. Vamos ter também algumas vezes o Dr. Tunga Alberto e várias questões poderão ser aqui respondidas e atendidas conforme forem enviadas as suas sugestões. O Papo Jurídico vai continuar aberto, nesta que se propõe a televisão do futuro, aquela que se propõe televisão convencional, substituindo as tradicionais. E fique atento, Papo Jurídico 931 800 700. Até a próxima. Obrigado. Eu sou o Alberto e espero o próximo encontro para uma temática muito mais interessante. Alberto Castanho fica onde? Eu sou Alberto Caxinacho. Ainda não fechou, né?